Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Boa tarde, galerinha, tudo bem? Meu nome é professora Jandiana, sou da Escola Edgar Esponhos e essa semana eu estarei aqui com vocês para uma semana de muito aprendizado. Muito bem, vamos ver o que nós teremos para essa semana? Muito bem, nós temos alguns objetivos para cumprir na tarde de hoje. Vamos ver quais são? Objetivos da aula: reconhecer o gênero textual verbete, produzir um verbete, relacionar e apresentar as informações coletadas através da leitura do verbete. Muito bem, agora que nós já sabemos quais são nossos objetivos, chegou a hora da leitura. Vamos lá? Antes de nós começarmos a leitura, vamos explorar o que nós temos aqui na capa do nosso livro. O que será que essa história vai nos contar? Vamos ver pelas imagens o que está acontecendo aqui. Quem nós temos na capa desse livro? Nós temos uma família, pelo que parece, né? Os pais, os filhos, um parque e parece que eles estão passeando. Mas o que será que aconteceu de tão importante nesse passeio que mereceu receber até um livro? Vamos ver? Vejam, o título do livro é Um Passeio no Parque. E quem foi que escreveu esse livro? O nome da autora é Clara Vieira. Vamos ver o que Clara Vieira tem para nos contar. Muito bem, então vamos lá descobrir o que a autora quis nos contar. Bia e João foram ao parque com os pais em um belo dia. Assim que terminaram de comer, os seus pais decidiram tirar uma soneca. Então, Bia e João foram dar um passeio até um lago. No lago, encontraram um sapo que estava muito triste e, por isso, não podia coachar. Bia pegou o sapo na mão, um pouco curiosa e animada, e perguntou: "O que passa? Por que não podes coachar?" Então, o sapo respondeu a chorar: "As pessoas não se portam bem, vêm passar os dias no parque e deixam tudo muito sujo. Cortei minha patinha com uma garrafa que estava no lago e agora dói muito." De repente, os olhos do sapo iluminaram-se. "Tenho uma ideia e vocês podem ajudar-me." "Como?" perguntaram as crianças. Então, o sapo explicou: "Digam aos seus colegas de escola para não sujarem o parque quando vierem fazer piqueniques e digam aos seus pais que cuidem dos rios e dos campos para que quando vocês forem papais ou mamães, tenham a ocasião de visitar espaços como este." Então, aqui nós temos uma visão de como o parque estava. Bia e João decidiram voltar e contaram aos seus pais tudo o que tinha acontecido. Assim que os pais souberam, decidiram chamar alguns amigos de Bia e João e foram recolhendo todo o lixo que encontraram no chão para que nenhum sapo voltasse a se cortar e, dessa forma, pudesse continuar a coachar. Aqui nós vemos, eles fazendo a limpeza, separando os lixos nas lixeiras corretas. Tudo para quê? Para que nem os animais se machucassem e eles também tivessem um parque limpo para brincar. Muito bem, essa foi a nossa história de hoje. Por que é importante nós pensarmos a respeito da limpeza e do cuidado dos parques nas cidades, na nossa cidade também? Porque nós precisamos daquele ambiente limpo, os animais, para não se ferirem, precisam daquele ambiente bem cuidado. E o lixo, ele não vai sozinho para o chão, né? Alguém joga este lixo no chão, alguém está deixando de cuidar os parques quando nós vemos o lixo pelo chão e não nas lixeiras, não é isso mesmo? Então, a partir de agora, vamos pensar dessa forma.
colocar o lixo no lugar dele. E assim o ambiente vai estar limpo e asseado para todos, para os animais, para as pessoas. E por que será que a professora trouxe uma história que fala sobre manter os parques limpos e cuidados? Porque semana passada, no dia 21 de setembro, teve uma data bem importante que nos fez recordar o Dia da Árvore. Então, o que é que tem nos nossos parques? Nós temos árvores, plantas, flores. E por que será que as árvores são tão importantes para o ser humano? Porque as árvores, elas fazem parte do meio ambiente e do processo de renovação do ar que nós usamos, né? Que nós respiramos. Então, nós devemos cuidar. Além disso, o que mais que as árvores nos dão? Pensem comigo. Vamos ver se eu consigo escutar uma resposta aqui. Olha, eu ouvi. As árvores dão frutas, não é mesmo? As árvores dão flores, as árvores dão sementes para continuar a preencher a natureza com essas árvores tão importantes para nós, não é isso mesmo? Muito bem. Mas que árvore que nós temos ali na imagem? Alguém sabe? Alguém conhece? Olhe, não sabe? Não tem problema. A professora vai contar para vocês. Aqui nós temos vários exemplares de uma árvore que se chama pau-brasil. Essa é a árvore que representa o nosso país, que representa a nossa nação. Então, ela é uma árvore nacional que representa o nosso país, tá bem? E vocês podem ver aqui que são imagens do tronco da árvore, uma árvore completa, uma representação na arte, né? Essa é uma representação de uma artista sobre o pau-brasil, tá bem? Mas se alguém perguntasse para vocês assim, o que é um pau-brasil? Como vocês iriam responder isso? Muito bem, nós temos algumas formas para buscar essa resposta, tá bom? E o lugar principal que nós temos que procurar é um dicionário, tá bem? O dicionário, eu tenho certeza que lá na sala de aula de vocês, a professora deve ter alguns exemplares de dicionário quando vocês estavam estudando, né, presencialmente. E sempre que nós temos alguma dúvida, nós devemos consultar o dicionário. Vejam que esse dicionário aqui da professora, ele tá até meio amareladinho, né? Parece, a professora trouxe um dicionário velho para mostrar para nós. Não, o dicionário, ele está usado. Eu uso muito o dicionário. Eu não tenho a mínima vergonha de, quando eu tenho uma dúvida, eu vir aqui neste livro e tirar a minha dúvida. Procurar sanar essa minha dúvida com o conhecimento que tem aqui dentro. E isso vocês devem fazer também, né? Muito bem. E aí, eu procurei no dicionário físico, que é esse aqui, mas eu também posso procurar pela internet. Quem tem acesso à internet também pode procurar por um dicionário online. E dentro do dicionário, eu descobri que existe a explicação para o que é o pau-brasil. E eu até trouxe aqui a definição para vocês. Vamos fazer a leitura juntos? Então vamos lá. Pau-brasil. Esse SM significa que ele é um substantivo masculino. É uma palavra masculina. O pau-brasil, ele está na parte da ciência da botânica. Ela é uma árvore das leguminosas, de madeira avermelhada, dura e resistente. E como nós fazemos o plural de pau-brasil? Paus brasis ou paus Brasil, ok? Eu
entendi, professora, que é uma árvore, que ela tem a madeira avermelhada, que ela é resistente. Mas e o que é que significa leguminosa, professora? Leguminosa eu também busquei e trouxe para vocês, está ali. Leguminosa também é uma parte do ramo da ciência da botânica e é uma espécie que engloba árvores, arbustos que são árvores menores, tá? Ervas, e o seu fruto é um legume. Legume? Já ouvi essa palavra. Onde foi que nós ouvimos essa palavra? Quando nós vamos lá, né, alguém vai no mercado agora, porque vocês, nesse momento, vocês têm que ficar em casa, quem vai no mercado é um adulto, né? Mas quando os pais ou o responsável vai ao mercado fazer uma compra, ele vai comprar fruta, verdura e legume. Isso mesmo, sabia que vocês estavam prestando atenção aqui na aula. E eu até trouxe aqui para vocês alguns exemplares de legumes. Alguns exemplares de legumes para vocês, tá bom? Mas e o que isso tem a ver com a árvore, professora? Ainda não consegui entender o porquê do legume junto da árvore. Olha só, essa vagem aqui é onde está a semente do pau-brasil. Ok? E a vagem, acredito que vocês também já devem ter visto, ela é um legume que se usa para fazer saladas, sopas, né? Então, por isso, o nosso pau-brasil, que é a árvore que representa a nossa nação, ela é uma leguminosa e percebemos isso pela forma com que ela guarda as suas sementes, que é numa vagem, que é um legume. Entenderam agora? Viram que interessante? Quanta coisa nós aprendemos sobre o pau-brasil? Muito bem, mas eu ainda quero ensinar vocês outras coisas. Então agora nós vamos trabalhar, tá bem? Porque a melhor forma de nós aprendermos os conteúdos é trabalhando, praticando aquilo que nós estamos aprendendo, tá bem? E para isso, vocês podem usar o dicionário de vocês, que tem em casa, podem consultar a internet, mas nesse momento nós vamos fazer juntos aqui, tá? Nós vamos conhecer uma outra árvore. Quer ver? Uma outra árvore muito conhecida. Tenho certeza que tem uma árvore dessa aí perto da sua casa ou na rua onde você mora e você já deve ter visto, que é o ipê. Olha, ipê. Vocês estão vendo aqui que o ipê, ele tem várias cores? Olha que lindas as árvores, né? Todas floridas, muito lindas. Quais são as cores? Lilás ou roxo, rosa, branca, amarela. Essas são as cores que o ipê tem. E olha que interessante, o ipê é a flor que representa o nosso país. Qual é a árvore mesmo que representa o nosso país? Pau-brasil. Ah, muito bem. Escutei alguém responder. Qual é a flor que vai representar o nosso país? O ipê. Quais são as cores do ipê? Vamos ver se vocês gravaram. Estou tentando ouvir. Rosa, muito bem. Lilás, isso mesmo. Branco, tá certo. E amarelo. Muito bem, isso mesmo, são as 4 cores do ipê. Agora, além de nós já temos todas essas informações a respeito do ipê. Só que eu quero que vocês construam aqui junto comigo um verbete. Professora, um verbete, o que é isso? Que palavra? Se fala umas coisas, né? Vou ensinar vocês. Muito fácil mesmo. Quer ver? Quando nós abrimos o dicionário, olhem, nós temos aqui
várias palavras. Estão vendo? Palavrinhas em vermelho e nós temos a definição dessa palavra em preto. E mais algumas informações, igual nós vimos ali na definição do pau-brasil. Essa definição que tem aqui da palavra é o verbete. Olha que simples, muito simples, né? Facinho de entender. E agora nós vamos construir um verbete. Mas antes dessa construção, nós vamos fazer um cartaz com uma explosão de ideias, tá bem? Disso tudo que eu falei do IP, o que nós lembramos? Vamos ver? Então, nós sabemos que o IP é amarelo. A prof vai colar aqui. O IP é amarelo. Que mais? Quero continuar ouvindo vocês. Muito bem. Ouvi aqui. O IP também é branco, isso. E olha, gente, o IP branco, ele é o mais sensível de todos. Então, quando vocês encontrarem um IP branco, vocês tirem a foto rapidamente, porque a flor, em 2 dias, ela cai. E aí vocês perdem essa oportunidade, tá bom? Então, IP é amarelo, é branco. Ouvi alguém falar lilás? Muito bem, isso mesmo, o IP é lilás. Ah, alguém gosta de rosa, já escutei, também gosto de rosa. O IP é rosa. O IP, ele é um objeto ou ele é uma árvore? Quem me diz? Ah, muito bem, é uma árvore. O que mais que nós aprendemos sobre o IP? O IP representa a Argentina? Ou o IP representa a flor do Brasil? A flor do Brasil, é a nossa flor nacional, né? Muito bem, então vamos colocar lá. É considerada a flor nacional. Além disso tudo, o IP, ele também é usado, valorizado por sua resistência, dureza, flexibilidade. Lembram disso? E por isso ele é até considerado uma madeira de lei. Viu? Aqui nós temos uma explosão de ideias sobre o que é o IP, ok? Mas agora nós ainda vamos nós precisamos juntar todas essas ideias, porque vejam, elas estão aqui de forma aleatória, elas estão soltas aqui nesse cartaz. Nós precisamos agrupar essas ideias. Para isso, nós vamos montar o nosso verbete. Vamos lá? Para isso, eu já trouxe aqui, previamente preparado, um cartaz, onde nós vamos colocar as definições. Para vocês me ajudarem, eu vou deixar aqui a amostra, as orações, né, que vem falando sobre as definições do IP, tá bem? Então, vamos lá. No nosso cartaz sobre explosões de ideias, nós temos que as cores das flores do IP, não é isso? Nós temos que ela é uma árvore, é uma flor nacional e sua madeira é resistente. Então, vamos ver por onde se encontra aqui nessa mesa essas definições? Vamos lá. O que vocês acham de nós começarmos dizendo que o IP é uma árvore? Concordam? Então, vamos lá.
Muito bem. Primeira informação está aqui. Qual a próxima? Vamos ver essa aqui, ó. É considerada uma flor nacional. Tudo bem para vocês? Ok. Então vamos pôr. Muito bem. Depois disso, vamos contar para as pessoas quais são as cores que as flores da árvore pode ter. Então, quais são mesmo? Vamos relembrar? Amarela, rosa, lilás ou branca. Qual é a informação da flor branca que a professora deu mesmo? Ela é a mais resistente ou ela é a mais sensível de todas? Ela é a mais sensível. Então, se nós encontrarmos um ipê branco, o que nós temos que fazer? Tirar a foto rapidamente. Isso mesmo, para nós não perdermos essa oportunidade, porque rapidamente essas flores vão cair e nós não vamos mais poder tirar a foto. Além de serem muito bonitas, o ipê, ele ainda pode ser usado onde tanto? Na construção civil. Mas o que é a construção civil, professora? Construção de casas, prédios, ou no que seja preciso numa casa, num prédio, pode ser feito com a madeira do ipê também, tá? O que mais? Para a construção naval. Naval faz referência aos barcos, aos navios, tá bem? Além disso, confecção de móveis. Deem uma olhadinha em volta aí de vocês. Provavelmente tem uma cadeira, uma mesa. E esses móveis que vocês estão vendo podem ser construídos com a madeira do ipê também. Instrumentos musicais. Quais instrumentos musicais vocês conhecem? O violão, que é de madeira, um violino, que também é de madeira. Acredito que até alguns de vocês sabem tocar violão, não é isso? E o violão também pode ser feito com a madeira do ipê. E quando uma madeira ela é muito valiosa, nós dizemos que ela é uma madeira de lei, ok? Então, o ipê, por todas essas funções, a durabilidade, ele é considerado, a madeira é considerada uma madeira de lei. Então, primeiro, para se construir um verbete, nós temos que ter uma explosão de ideias, informações que nós vamos arrecadando a respeito do que nós queremos definir. Depois, nós temos que juntar essas ideias formando um texto, que foi o que nós fizemos aqui. Só que olha que interessante, a dúvida ainda não acabou. Se alguém perguntasse para vocês o que é madeira de lei, como que vocês iriam responder? Vamos ter que construir mais um verbete, concordam? Então, agora nós vamos ver o que é uma madeira de lei. Olhem, eu trouxe a definição aqui para vocês. Madeira de lei designa em sentido mais amplo as madeiras que, por sua qualidade e resistência, principalmente ao ataque de insetos e umidade, duram mais que as outras. Viram? Então, essa é a definição de madeira de lei. É uma madeira muito durável, uma madeira que mesmo que os insetos ataquem, ela consegue resistir e ela tem os objetos feitos com essa madeira de lei, ele tem uma durabilidade maior que feito com outras madeiras. Viram? Então, aqui nós temos o nosso cartaz com os verbetes construídos, tá bom? Vamos relembrar? Nunca é demais pensarmos um pouquinho mais sobre um tema, né? Então, para descobrirmos o que é o verbete, como fazer o verbete, nós vamos precisar de um dicionário ou consultar a internet quem puder, tá bom? Sempre colocando o nome de onde vocês tiraram a informação, tá bem?
E aí vocês podem pegar o caderninho de vocês mesmo, colocar a palavra. Com a palavra vocês vão fazer uma explosão de ideias, mostrando, né, as informações que vocês foram adquirindo na pesquisa de vocês. Depois da explosão de ideias, na continuação da folha do caderno, vocês vão construir as definições. Viram? E além disso, se vocês quiserem, vocês ainda podem acrescentar imagens junto com as definições, tá bem? Porque além do dicionário, que é assim, que tem, né, ele é composto pelas palavras, nós temos dicionários que eles são ilustrados, eles trazem imagens para um melhor entendimento ainda de determinado conteúdo, tá bom? Muito bem, vamos lá? Vamos ver se nós conseguimos atingir os nossos objetivos hoje? Então, nós tínhamos como objetivo reconhecer o gênero textual verbete. Vocês acham que nós conseguimos fazer isso? Acredito que sim, né? Produzimos um verbete? Produzimos, está aqui. Relacionar e apresentar as informações coletadas através da leitura do verbete. Conseguimos? Conseguimos sim. Muito bem. E como nós conseguimos cumprir todos os nossos objetivos, nós vamos fazer uma brincadeira agora. E para fazer essa brincadeira, eu vou chamar aqui a professora Caroline, que também é da Escola Edgar Esponhos, é minha companheira de trabalho. Vamos lá, Carol? Nós vamos fazer um jogo da memória. Então, rapidamente, eu vou colocar as fichas aqui e nós vamos tentar, né, Carol, gravar onde está a combinação do objeto e da palavra, tá? E vamos ver como anda a nossa memória, Carol. Ai, que medo. Vamos lá? Olhamos. Ok. Viramos. Comece, Carol. Eu vou mais pertinho. Ah, conseguiu uma aqui. Carol ainda não. Ih, perdi. Não era a minha vez. Também não. Ai, Carol. Quase. Ah, muito bem. Cadeira. Ih, não foi dessa vez. Ah, agora deu certo. Ah, mais um. Ih, Carol, acho que eu vou ganhar. Olá. Olha, essa foi na raça.
Ah, deu certo. Muito bem. Não. Aí, fechamos o nosso jogo da memória. Viram? Todos com as palavras que nós usamos para construir o nosso verbete. Muito bem. E com isso nós encerramos a tarde de hoje e espero vocês amanhã. Carol e eu, né, Carol? Tchauzinho. Olá, crianças, tudo bem? Sou a professora Cauana, da Escola Lúcia Pacha. Hoje vamos aprender sobre ciências humanas. Então vamos lá, tenho certeza que vocês já separaram o caderno de vocês para a gente poder fazer o nosso cabeçalho. Reconhecer a importância dos serviços e espaços públicos existentes no espaço de vivência. Então nosso objetivo será conhecer um pouco sobre os serviços e espaços públicos e no espaço de vivência. Lembram lá que a professora Criciele já falou sobre os espaços de vivência? E a professora Franciele também já falou um pouquinho sobre os espaços públicos. Então, vamos lá. A professora tem aqui uma pergunta para fazer para vocês e quero que vocês prestem atenção. Para que um bairro forneça boas condições de vida aos seus moradores, o que é preciso? Então, para ter uma boa condição, de vida para esses moradores, o que será que é preciso? Nós vamos ver hoje na aula algumas coisas que será preciso, que é necessário. Então fica essa pergunta para a gente já pensando, para daí no final da aula a gente responder. Quero que vocês observem bem as imagens que a professora trouxe. Observem aqui, esse é um gari e este aqui é um policial. Aí pergunto para vocês, crianças, o que eles fazem na nossa comunidade, na nossa cidade? Muito bem quem falou. O gari, ele limpa a cidade, mantém ela limpa. E o policial cuida da nossa segurança. Mas vocês sabiam que esses serviços que eles fazem para nós são serviços públicos? Vocês sabem o que é serviço público? Serviços públicos são aqueles serviços prestados pelas pessoas que trabalham, de repente, numa prefeitura, no governo. São pessoas que trabalham no departamento público e elas prestam serviço à comunidade, ao bairro, à cidade. Nós vamos ver agora alguns tipos de serviços públicos. Aqui o posto de saúde. Provavelmente você deve ter um próximo ao seu bairro. O posto de saúde, ele é um dos serviços públicos, Quem trabalha no posto de saúde presta serviços públicos. E o que eles fazem para a comunidade? A comunidade pode ir tomar vacina, eles atendem as gestantes, eles podem também atender as questões de saúde mais urgentes. Então, quem trabalha no posto de saúde fornece esse serviço, presta esses serviços com auxílio da prefeitura. Agora vamos ver outro. Coleta de lixo. Olha que imagem bonita, Então, a coleta de lixo também é um dos serviços públicos que a gente tem. Ela, as pessoas que trabalham para a prefeitura, elas recolhem o lixo domiciliar. Também tem alguns que recolhem o lixo reciclável, mas é importante sempre, que seja sinalizado qual é o lixo reciclável para eles. Legal, não? Outro serviço público que a gente tem é o transporte. O que o transporte, faz para nós? Ele nos auxilia na questão de se locomover. Por exemplo, uma pessoa que trabalha num bairro que seja distante ou no próprio outro bairro que não seja onde mora, ela precisa se locomover de alguma forma. E se ela não tem carro, por exemplo, ou até não quer, ela pode estar utilizando o transporte público. Então, isso é uma forma de locomoção das pessoas e que facilita a vida das pessoas. Pavimentação de ruas. Então, a pavimentação de ruas também é um dos serviços públicos.
Mas aí eu pergunto para vocês, professora, mas o que ele nos auxilia? Por exemplo, a pavimentação de ruas, né, ele é o asfalto. Ele pode nos auxiliar na relação à limpeza, né, que é a questão do pó, às vezes complica, a própria questão da saúde. Ele pode também facilitar na própria questão da segurança, né? Se você passa por uma estrada lá que tem buracos, pode quebrar um pneu, pode dar um acidente. Então são coisas que facilitam e ajudam a nossa vida. Outro serviço público que a gente também tem é a escola, que vocês sabem, né, porque vocês frequentam ela. Ela também é diferenciada em relação a níveis. Como assim, professora? A nossa escola que vocês frequentam, ela é cuidada, né, é um serviço público prestado pela prefeitura. Já quando vocês passam lá para o 6º ano, 7º ano, ele já é um serviço público fornecido pelo Estado. Por exemplo, a própria UEPG, que é uma universidade, ela é regida pelo Estado. E quando vocês fizerem uma faculdade, lá, por exemplo, na federal, ela já é regida pelo governo. Então, a escola, ela é um dos serviços públicos também muito fundamental. Por quê? Ela vai nos ensinar, né, a aprendizagem, a socialização. A agência de emprego. Esse é um serviço público que é bem importante também, porque ele faz a relação entre quem está procurando um emprego e quem está oferecendo este emprego. Então, a agência de emprego, ela vai fazer isso aí. Então, por exemplo, se o teu pai, a tua mãe precisa de um emprego, ela pode ir até essa agência, entregar seu currículo, para daí ver se tem alguma vaga para ela. Vejam que legal, né? O Centro de Assistência Social também é um serviço público. E ela vai cuidar da parte das pessoas que estão assim mais vulneráveis, né? Por isso que já tem a questão da assistência social. Então, ela também vai auxiliar nesse sentido. Esse é um serviço que às vezes não tem em todas as comunidades, mas elas conseguem atender todas as regiões. A Associação de Moradores. Não sei se vocês sabiam que a Associação de Moradores também é um serviço público. E ele é, acho que, um dos mais importantes dentro de uma comunidade. Por quê? Porque ele vai trazer a relação entre a comunidade e a prefeitura, sobre as coisas que a prefeitura precisa saber que a comunidade necessita, por exemplo. Então, ele vai fazer isso, vai lá, a pessoa que representa aquela comunidade vai poder ir lá falar para a prefeitura, olha, no meu bairro não tem isso, no meu bairro não tem aquilo, para tentar conseguir. Vejam que interessante, né? Agora a professora vai perguntar para vocês uma coisa e quero que vocês pensem aí. Como é o seu bairro e quais espaços você consegue observar no trajeto até a escola? Né? Quais que são os espaços que vocês conseguem observar? Então, quero que vocês observem aqui com a professora, que ela vai mostrar para vocês o trajeto que ela faz até da casa dela até a escola. E alguns espaços que ela também tem aqui. Então, observem bem. A professora optou para colocar aqui que ela vai como ela estivesse saindo de carro da casa dela. Da casa dela é aqui, da prof. Então, ela vai passar pelo ponto de ônibus. Sabiam que o ponto de ônibus é também um serviço público, né? Ele vem envolvido em relação ao transporte público. Aí ela passa, tem mais um ponto de ônibus. Observem que tem as casas que são, né, espaços privados. Aí a professora vai vir, aqui ela encontra um campinho de futebol, que também é um espaço público. Ela vai passando, encontra um ginásio de esporte. Aí a professora vai, desce a rua. Observem que ela é asfaltada, né? A rua da professora é asfaltada. Tem mais um ponto de ônibus. E nisso a professora vai virar. Aqui ela tem um mercado. Observem que o mercado, ele é um espaço privado. Então vamos continuar. A professora vem. Observem as ruas, observem as casas.
Sempre é interessante a gente observar o nosso bairro, o local da nossa vivência. Daí tem mais um ponto de ônibus, aqui tem uma padaria e a professora chega até a escola. Então a professora veio desde a casa dela observando, vendo que tem vários serviços públicos. Daí a professora passou por uma outra escola. Então a professora vai aproveitar e dar mais uma voltinha aqui e mostrar para vocês aqui onde ela tem um CMEI perto da escola dela, ela trabalha. Então a professora vai vir aqui para fazer o trajeto e ela vai passar também, chegando aqui a um posto de saúde. Então observem que a professora tem aqui também um posto de saúde. Vamos fazer o caminho novamente? Observar ponto de ônibus, nós vamos ter mais um ponto de ônibus, o campinho de futebol, o ginásio de esporte, mais um ponto de ônibus, a escola, daí vamos vir para cá, mais um ponto de ônibus, uma padaria, que é um serviço privado, e a escola. Então, todo esse trajeto a professora fez, né, observando os serviços públicos. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui com a professora. Nós vimos lá na maquete, né, lá no nosso desenho, as partes dos espaços públicos, né? Vimos os serviços públicos, como o ponto de ônibus, mas vimos também os espaços, como o campinho, o ginásio. E vocês sabem o que é espaços públicos? Lembram lá que vocês viram com a professora Franciele? Então, os espaços públicos são os espaços que a gente pode ir e vir, são gratuitos, certo? Agora nós vamos também observar um pouco sobre os espaços públicos que a gente viu que a gente vê na nossa cidade. Parque ambiental é um espaço público. O hospital, esse aqui é uma imagem do hospital regional. E vejam que ele é interessante, ele é um espaço público, também é um serviço, e ele está sendo bem fundamental nessa época de pandemia, porque ele está atendendo a toda a parte dos Campos Gerais, né, algumas cidades dos Campos Gerais. Então, ele está na nossa cidade, mas ele atende a comunidade à volta. Então, lá a biblioteca pública, né, que é onde vai ter acervos, os livros que a gente pode ter acesso. Aqui o museu, né, o Museu Campos Gerais, também é um lugar que a gente tem acesso. A prefeitura é um lugar público, né, onde tem toda a estrutura e a gente pode ir. Centro de eventos também faz parte da prefeitura, é um lugar público onde tem eventos, geralmente shows. Então, centro esportivo para deficientes, né, que sempre tem jogos de basquete com os cadeirantes, campinhos de futebol, que vocês podem ter ou não, né, no bairro de vocês. A professora recebeu uma notícia agora que vai entrar o plantão Vem Aprender. O que será que eles vão dizer para nós? E vai começar o plantão do Vem Aprender! E quem irá apresentar será o André e a Gabriela. Fala aí, garotada! Andei sabendo que uns engraçadinhos andaram quebrando estátuas, pichando paredes e sujando praças na nossa cidade. É mole! O negócio é o seguinte, eu quero saber quem que foi o responsável por isso. Será que essa turma ainda não aprendeu que destruir os espaços públicos é o mesmo que destruir parte da história e da cultura da nossa cidade? Vejam só que coisa mais feia! Destruindo o espaço que é de todo mundo e é feito para termos uma boa qualidade de vida. Olha só! Se você sabe quem fez alguma dessas coisas absurdas, converse com essa pessoa e tente fazer ela entender que os espaços públicos são muito, mas muito importantes mesmo, tá bom? Se cada um fizer a sua parte, teremos uma cidade cada vez melhor.
O plantão Vem Aprender acredita na preservação da cultura e da história do povo. Viram que eles falaram para nós? Viram que eles contaram sobre a questão do meio ambiente lá e dos espaços? Aí eu pergunto para vocês, também é nosso dever cuidar dos espaços públicos? Sim, a população é responsável por manter os espaços públicos preservados. E lá eles falavam sobre isso aqui, sobre pichar, sobre não cuidar dos espaços públicos. E como eles mesmos disseram, é errado isto. Agora a professora quer perguntar para vocês sobre esses espaços públicos existem no bairro onde você mora? Tudo aqui que a gente viu sobre os espaços, sobre os serviços, eles existem? Vocês têm acesso? Vocês sabem quem são os responsáveis por manter esses espaços e serviços públicos? Sabem quem é o responsável? Então, muito bem quem disse. É o prefeito, ele é responsável por manter esses espaços, esses serviços públicos. Mas aí eu pergunto para vocês, como ele faz isso? Será através da arrecadação de impostos. Então, para manter esses espaços preservados, para pagar os funcionários que prestam serviços públicos, ele precisa fazer arrecadação de impostos, como o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, o ICMS, que é Imposto sobre Mercadorias, o IPVA, que é Imposto sobre a Propriedade de Veículos, e taxa sobre os serviços prestados. Então, nós vamos ver agora algumas formas, algumas dessas arrecadações de impostos. Aqui é um exemplo de um carnezinho de IPTU. Aqui a professora vai mais chamar a atenção para vocês em relação ao que ele é cobrado, qual é o imposto que a gente paga sobre isso. E temos aqui o imposto predial, que é um imposto sobre a casa de vocês, dos pais de vocês, e também tem a coleta de lixo. Vejam que interessante. Então, para pagar, para fazer a manutenção do pagamento e toda a estrutura da coleta de lixo, que a gente já viu que é um serviço público, a gente precisa fazer o pagamento ali junto com o IPTU. Veja que interessante, Agora, nós vamos ver aqui uma conta da água. Aqui nós vamos ter, a professora circulou lá para vocês, na parte vermelha, lá em cima, que é os tributos federais. E ele tem aqui o valorzinho, que é de R$ 5,55. Esses valores é referente ao valor da conta. E observem também que ele vai mostrar lá que tem um valor que é da água e um valor que é do esgoto. E também teria do serviço se tivesse alguma coisa prestada, algum serviço feito. Então, observem que dentro das nossas contas de água, a conta no IPTU, a gente consegue observar esses impostos que vão estar sendo cobrados. Aqui, esse é uma conta de luz, de energia. A professora também circulou lá que ele aparece também o ICMS, que a professora falou, o valor que ele é cobrado. Em relação também aqui o ICMS. E embaixo, no azul, mostra também alguns outros taxinhas que a gente paga em relação a essa fatura, ao valor dessa fatura, e que elas são denominadas impostos. Vamos ver mais um? Olha só, esse aqui é um extratinho lá do mercado, quando o pai e a mãe vai lá comprar lá alguma coisa no mercado. Aqui ele está aparecendo lá embaixo, que a professora circulou, tributos, aproximadamente. Daí tem um tributo federal e estadual. Então, observem que nesse aqui é pago tanto para o nível federal quanto também para estadual. Então, a gente faz um pagamento de imposto dividido. Vejam que interessante, não é? Agora, prestem atenção aqui, que a professora vai retomar. Para que um bairro forneça as boas condições de vida aos seus moradores, o que é preciso? Então, lá, é a nossa pergunta lá no início. Vocês já pensaram o que será que é preciso? Vamos ver?
Água e esgoto é uma coisa que precisa, que para a gente ter uma questão de saúde, né, acesso à água. E quem nos fornece, né, quem cuida, é responsável, é a Sanepar. A energia, né? Antigamente, muitas casas não tinham acesso à energia, mas agora todo mundo tem. Então, a energia é uma coisa fundamental para nós. E quem nos fornece, né, quem é o responsável pela energia é a Copel. O transporte público, lembra que a gente já também viu sobre o transporte público, quem é o responsável? A VCG, né? Então tem algumas cidades, né, a professora vai trazer uma curiosidade, que algumas cidades têm mais de uma, né, empresa que fornece o transporte. Aqui na nossa cidade a gente tem uma. A iluminação pública, vejam que interessante, é a AFEPOM que é responsável pela iluminação pública. Às vezes a gente pensa lá que é a Copel e quando não tem lá no nosso poste de luz, né, vai ligar para a Copel, mas a gente agora está aprendendo aqui que é a AFEPOM, né, junto com a prefeitura. Atendimento à saúde. Lembram que a professora falou quem é responsável pelo atendimento à saúde? Aqui é a prefeitura. Segurança, né? Quem que é responsável? E também, vejam, todos esses elementos são importantes para responder a nossa pergunta, que é ter boas condições de vida. A segurança, nós temos lá a Guarda Municipal, né, que cuida da nossa cidade, e aqui a Polícia Militar, né, que ela é nível estadual. E a educação escolar, que também é muito importante, fundamental, é a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação. Então, esses são alguns, porque tem mais, serviços públicos que a gente precisa ter, né, na nossa comunidade, no nosso bairro, para a gente ter um mínimo de condições, né, boas para viver no bairro. Agora a professora vai pedir para vocês pegarem o caderno novamente para a gente poder anotar. Coloquem lá, serviços públicos. Estão vendo lá de vermelho? Pertence e é direito de todos. Então, os serviços públicos, tanto quanto os espaços, ele pertence a nós, é nosso direito. E como vimos lá no plantão, Vem Aprender, ele também precisa ser cuidado. Agora vamos lá, ação de responsabilidade de um governante. Como a professora explicou, no caso das coisas municipais, ele é do prefeito, né? Então, e toda a sua equipe. Então, a responsabilidade dos serviços públicos de manter, de ter boa qualidade, é desse governante. E a professora também queria fazer aqui, também falar para vocês, que é por isso que é importante a gente pensar quando os pais, por exemplo, que vocês ainda não votam, mas os pais quando forem votar, pensar, né, no responsável que ele vai eleger, porque é ele que vai cuidar de toda essa parte que vai atingir nós, que vai ser bom para nós ou não. Agora vamos lá para o quadro. Em serviços, vocês podem dividir lá em 2, serviços e responsáveis por manter e fornecer. Façam com letra bonita, prestem atenção nos sinais de pontuação, prestem atenção no acento. Muito bem, vamos lá para o primeiro. Água e esgoto. Quem era responsável pela parte da água e esgoto, que nós já vimos? A Sanepar. Então, vocês colocam lá água e esgoto e do ladinho a Sanepar. E embaixo, energia. Quem era responsável pela energia? Ah, muito bem, a Copel. Então, coloque no ladinho lá a Copel. Embaixo, segurança. Ó, segurança com C cedilha. E do ladinho, Guarda Municipal e Polícia Militar. Muito bem. E embaixo, iluminação pública. Olha também, com C cedilha, com tio.
Quem é responsável pela iluminação pública? A AFEPOM. Agora vamos para outra, atendimento à saúde. Quem é responsável? A prefeitura, muito bem. Agora vamos para baixo, educação infantil e anos iniciais, que é a escola lá que a prof falou. Isso, e do ladinho, prefeitura e a SME, né, que é a Secretaria Municipal de Educação. Agora, vamos lá, transporte público. Isso, e agora lá quem é o responsável? A VCG, muito bem. Então vamos lá retomar serviços públicos e os seus responsáveis. Água e esgoto, a Sanepar. Energia, a Copel. Segurança, Guarda Municipal e Polícia Militar. Iluminação pública, a AFEPOM. Atendimento à saúde, a Prefeitura. Educação infantil e anos iniciais, a Prefeitura também é Secretaria Municipal, SME. E no transporte público, a VCG. Muito bem. Agora nós vamos ver o objetivo da nossa aula e ver se nós atingimos ela. Reconhecer a importância dos serviços e espaços públicos existentes nos espaços de vivência. Eu acho que a gente conseguiu atingir sim, né? Atingimos ele, na verdade. Porque nós conseguimos reconhecer o quanto é importante esses serviços e esses espaços na nossa vida. Se nós não tivéssemos um posto de saúde próximo, como é que a gente ia fazer para uma emergência? Ou mesmo que não tenha, se a gente não tivesse transporte público para poder ir até um posto de saúde. Ou se, por exemplo, a gente tivesse lá uma escola muito longe para a gente ir. Então, esses serviços, ele é fundamental para a gente ter uma boa qualidade de vida. E por isso nós temos que sempre pensar quem é o nosso representante, né? Quem é o nosso governante vai ser para poder ele pensar na nossa qualidade de vida. Certo? Agora a professora vai fazer um agradecimento para a professora Rayane, que fez esse lindo mapa, né? E a professora Milena e Criciele, que me ajudaram nesta aula. E a professora agora quer lembrar também que essas atividades estão disponíveis no site da SME, né, da Secretaria, e também as escolas vão estar enviando para vocês fazerem. Até logo! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de Formação Humana, Ensino Religioso. Vamos ver qual será o nosso tema de hoje? Cultura de paz, importância do diálogo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre paz, sobre o que devemos fazer para atingir a paz no lugar onde vivemos, onde trabalhamos, na sociedade como um todo. Por isso, a professora trouxe o branco, que é a cor da paz. O branco no avental da professora, o branco na mesa. Se vocês procurarem na internet, em algum lugar sobre paz, imagens, vocês vão encontrar a cor branca e o animalzinho, a pombinha. Sempre a pombinha branca, que simboliza a paz. Vamos ver o objetivo da nossa aula. Refletir sobre a importância do diálogo e das práticas para uma convivência pacífica nas relações sociais. Nós já falamos nas outras aulas aqui sobre o respeito para viver em sociedade, o respeito para a nossa convivência com os outros. Hoje nós vamos falar sobre a paz, que é o objetivo maior da nossa convivência em sociedade. Agora vamos ver o conceito de cultura de paz. Cultura de paz. A cultura de paz iniciou-se oficialmente como um movimento pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, em 1999, com o objetivo de prevenir situações que possam ameaçar a paz e a segurança.
dentre as quais podemos destacar o desrespeito aos direitos humanos, discriminação e intolerância, exclusão social, pobreza extrema e degradação ambiental. Ou seja, cultura de paz são comportamentos e modos de vida que rejeitam a violência e procuram resolver os conflitos através do diálogo e negociação entre indivíduos, grupos e nações. Então, como vocês perceberam ali, a cultura de paz não é de hoje que se fala sobre ela. Ela começou em 1999. É um movimento desenvolvido e organizado pela Organização das Nações Unidas. Nesse movimento, existem vários itens que podem ser usados, são dados como exemplo de atitudes para se conseguir a paz na sociedade em que vivemos, certo? Agora nós vamos ver algumas dicas para se atingir a paz. 6 medidas principais para uma cultura de paz. Vamos começar pela violência, rejeitar a violência. Nós não podemos, não conseguimos resolver um conflito por meio da violência. Se nós queremos atingir a paz, a violência não é o caminho. Violência gera mais violência. Respeitar a vida, novamente o respeito aparecendo nas nossas aulas. O respeito é uma palavra, uma atitude primordial para uma sociedade pacífica. Ser mais generoso, a generosidade, a bondade no nosso dia a dia para com os outros, para aqueles com quem nós convivemos. Preservar o planeta. A paz não quer dizer só paz entre nós, seres humanos. Para nós estarmos em paz, nós precisamos preservar o nosso planeta. Nós precisamos economizar a nossa água, que cotidianamente vocês verem na televisão. Economize a água porque a água está acabando. Cuidar da água, cuidar dos rios, preservar o meio ambiente, praticar a reciclagem do lixo, combater o desmatamento. Isso são atitudes que nos colocam em paz com o planeta. Se nós vivemos no planeta, nós precisamos dele saudável, para a nossa vida ser saudável também. Então, preservar o planeta também é uma medida para se atingir a paz. Ouvir para compreender. Nós estamos acostumados a falar. Falar, falar e falar. Nós quase nunca paramos para ouvir o que o outro tem a nos dizer. Então nós precisamos reaprender a ouvir, ouvir os motivos do outro, ouvir o que o outro tem a nos dizer. Redescobrir a solidariedade. Nós precisamos redescobrir a solidariedade no nosso dia a dia, a solidariedade com quem nós convivemos, a ajudar mais o próximo, certo? Essas são dicas para nós atingirmos a paz e termos uma cultura de paz. Agora nós vamos para uma história. Nós vamos falar um pouquinho de paz por meio de uma história. A nossa história de hoje é desse livro aqui, O Gato, o Rato e o Pacto de Paz, de Luiz Pimentel. Nessa história, o ratinho convence o gato que eles conseguem viver em paz. Olha só que interessante. Quando a gente pensa em gato e rato, a gente pensa na eterna briga do gato e do rato. O gato vive perseguindo o ratinho. Então, nessa história, o ratinho vai convencer o gato de que eles podem sim viver em paz. Vamos começar? Era uma vez um gato e um rato que viviam no mesmo lugar. Então, eles precisavam conviver. Só que por força da natureza, o gato sempre perseguia o ratinho. O ratinho começou a se sentir incomodado porque ele queria ter paz na vida dele. Ele queria poder acordar de manhã, sair da toca sem se preocupar com o gato. Todos os dias, quando ele ia sair da toca, ele ficava preocupado, porque ele colocava o focinho para fora e o gato já estava atrás dele.
Então o ratinho queria paz, ele queria poder ouvir o canto dos passarinhos, passear sem preocupação, sem correr perigo. Certo dia, o ratinho se encheu de coragem e foi falar com o gatão. O ratinho falou para o gatão: nós podemos viver em paz, nós temos que arrumar uma solução. O gato estranhou. Um ratinho querendo me ensinar a viver em paz, eu, um animal maior do que ele, com mais força do que ele, não acredito nisso. Mas o ratinho continuou. O ratinho começou a falar para o gato. A primeira fala do ratinho foi: caia na real, senhor gatão, tire o preconceito do seu coração. Olha o que o ratinho falou para o gato tirar o preconceito do coração. Nós já falamos sobre preconceito aqui, não é? O gato, com certeza, desprezava o ratinho porque ele era pequenininho. E o gato é grande, tem força, né? Então ele era um pouquinho preconceituoso com o ratinho. O gato não deu muita bola para o rato, mas o rato continuou. Ele disse para o gato: você não gosta de mim, nem precisa gostar, mas podia ao menos me respeitar. O respeito, de novo, nas nossas aulas. Nós não somos obrigados a gostar de todas as pessoas, mas o respeito, sim. Eu posso não gostar de alguém, mas eu tenho que respeitar para conviver em paz. O ratinho continuou. Vamos ver a próxima fala do ratinho? O mundo está cheio de seres se estranhando. E quando acaba a briga, nem sabem por que estavam brigando. Às vezes nós começamos uma briga por um motivo qualquer, que nem era motivo de briga. Uma simples conversa resolvia aquele conflito. Mas quando terminamos de brigar, já estamos fazendo as pazes às vezes, né? Porque o motivo era tão pequenininho que não precisava nem de briga. O gato começou a pensar. Nossa, começou a gostar do que o ratinho estava falando, mas não deu o braço a torcer. Olhou para o ratinho e disse: não adianta, você não vai me convencer. Mas o ratinho não se deu por vencido, ele continuou e disse: o ódio é o pior sentimento da terra e a intolerância é a mãe de todas as guerras. O ódio é um sentimento muito ruim. O ódio desperta em nós maldade. A intolerância com as pessoas, a intolerância com os outros também. Lembra que nós falamos de aceitação na nossa aula anterior? Aceitar as diferenças, aceitar a opinião do outro. Isso evita muitos conflitos. O ratinho continuou, na esperança de convencer o gato. Violência, maldades, até morte se dão quando se põe a arrogância à frente do coração. Arrogância, ser arrogante, se achar melhor que o outro, achar que tudo que nós fazemos é melhor do que o outro. Isso era o que o gatão fazia, ele se achava melhor do que o ratinho, simplesmente porque ele era maior, mais forte. Mas o ratinho estava conseguindo atingir o coração do senhor gatão, porque o gatão olhou para ele e perguntou: e o que é que eu ganho com isso? O gato estava interessado em saber o que ele tinha a ganhar com a paz. Qual seria o benefício para ele? Vamos ver o que o ratinho respondeu para o gato? O ratinho respondeu: vai viver menos estressado, acordar com mais alegria, seus olhos vão brilhar mais, seu pelo vai crescer e o amor no seu coração vai renascer. Ou seja, a paz não traria benefícios só para o ratinho, traria benefícios para o gato, para os dois. Então, por que não tentar um pacto de paz? Tentar viver em paz. O gatão estava se convencendo. E por final, o ratinho terminou com esta frase: não é nada demais
eu só quero viver em paz. E por fim, o nosso ratinho conseguiu convencer o gato com todos esses argumentos. Argumentos esses que nós já vimos nas nossas aulas anteriores, não é? Vamos ver no próximo slide quais foram os sentimentos que o ratinho colocou na conversa dele, explicou para o gato para conseguir convencer o gato. O ratinho usou o respeito, ele explicou que um precisava respeitar o outro, independente de um não gostar do outro. Ele falou sobre tolerância, viver bem com o outro, aceitar a opinião do outro, aceitar como o outro é. E ele falou de amor, ele explicou para o gato que vivendo em paz, o amor ia renascer no coração dele. E como que o ratinho fez para convencer o senhor gatão? Qual foi a principal atitude do ratinho? O que ele usou? Ele usou o diálogo, ele conversou com o gato. Ele não foi lá brigar com o gato, porque se ele estava procurando a paz, como que ele podia ir lá brigar com o gato? Não, lembra que nós falamos da violência? O ratinho usou da conversa pacífica, amigável, e conseguiu convencer o senhor gatão. Agora vamos ver a foto que eles tiraram no final dessa história. Olha só, essa foto vai ficar para a posteridade. Os dois apertando as patas em sinal de amizade. Já pensaram, crianças, gato e rato vivendo em paz? Olha que legal! Geralmente nós vemos desenhos animados, né? Que o gato vive perseguindo o rato. Mas na nossa história, o ratinho convenceu o gato de que eles poderiam viver em paz. E pensem comigo, se os animais conseguem viver em paz, nós, seres humanos, também podemos conseguir. Então, vamos usar de todas as atitudes que nós vimos aqui, vamos lembrar de todas as falas do ratinho para o gato e vamos colocar isso na nossa vida, para conseguirmos viver em paz. Então, vamos pensar mais um pouquinho sobre o que o gato usou para convencer o rato. Ele usou o respeito, o amor, a tolerância, a aceitação. Como que nós podemos usar isso no nosso dia a dia? Respeitando as pessoas, aceitando cada um do jeito que é, não discriminando ninguém. Lembram da nossa aula do preconceito? Tire o preconceito da sua vida. Então, nós podemos usar toda esta fala do ratinho na nossa vida. Lembrem também sobre preservar o meio ambiente. Como que nós fazemos isso lá em casa? Cuidando da água, economizando, quando for lavar louça, quando estiver esfregando as louças, fechar a torneira, evitando o desmatamento, cuidando das plantinhas, cuidando dos rios, praticando a reciclagem, separar o lixo. Vocês têm aula na escola sobre o que é reciclável e o que não é. Qual é o lixo, aquele objeto que ia para o lixo, mas que nós podemos reaproveitar? Separe o lixo na sua casa. Isso lembra lá das nossas dicas para uma cultura de paz? Isso também é uma atitude que nos leva a conseguir uma cultura de paz. Utilizando todas essas atitudes que o ratinho ensinou o gato, nós com certeza conseguiremos ter uma cultura de paz, ter a paz no nosso dia a dia, no ambiente onde nós vivemos, certo? E lembre, respeito, tolerância, aceitação acima de tudo. Agora vamos voltar para o nosso objetivo principal para ver se nós conseguimos atingir. Na nossa aula de hoje, nós refletimos sobre a importância do diálogo e das práticas para uma convivência pacífica nas relações sociais. Conseguimos atingir o nosso objetivo? Sim, porque nós falamos sobre a paz, aprendemos o que é cultura de paz e por meio da história aprendemos o que devemos fazer para termos a paz no nosso dia a dia, na nossa sociedade.
E vocês têm tarefas também. Vamos ver? A tarefa número 1. Ajude as pombinhas a espalhar atitudes que colaboram para um mundo de paz. Leia as palavras e pinte a faixa que a pombinha deverá levar. Lembram do símbolo da paz? A pombinha branca? Ali na tarefa temos 3 pombinhas. Cada uma está carregando 2 faixas com palavras. Vocês devem pintar as palavras que nos ajudam a conseguir a paz, certo? E o número 2, ajude as crianças a encontrar o caminho para um mundo de paz. Pinte as palavras que nos ajudam a promover a paz. É como se fosse um labirinto. Vocês vão ler todas as palavras do quadro e vão pintar somente as que nos ajudam a conseguir a paz. As que nos levam para um caminho de violência, de guerras, não. Pintando as palavras que nos levam para a paz, vocês conseguirão fazer o caminho para as crianças chegar na paz no final do labirinto, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, com a história do gato e do rato que conseguiram viver em paz. Falamos sobre a paz, retomamos o respeito e a aceitação. Um grande abraço para vocês, fiquem em casa, se cuidem e até a nossa próxima aula.